Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que a aula de hoje é uma aula voltada à terceira etapa do ensino médio, primeiro semestre, módulo 1, unidade 3. A temática da aula de hoje é problemas ambientais globais. Nós estaremos falando sobre os problemas ambientais do mundo. E aí eu trouxe para vocês uma imagem, do planeta Terra justamente envolvido com o verde, da vegetação. Isso tenta para que vocês possam internalizarem a ideia da vegetação justamente no planeta. Vamos lá. Alguns problemas ambientais adquirem o quê? Uma dimensão global, tais como o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio e a ocorrência das chuvas ácidas. Quando nós falamos de problemas ambientais, nós temos que relembrar que são justamente problemas que são ocasionados no planeta Terra. Esses problemas, eles são causados justamente por alguns deles ocorrem naturalmente na dinâmica do planeta Terra, mas a questão da destruição do planeta leva justamente à intensidade, à intensificação desses problemas ambientais. Então, alguns deles a intensidade deles ocorre justamente pelo fato dessa alteração no que nós chamamos de sistema Terra, que é justamente o planeta Terra. Então, esses problemas ambientais, inclusive, é uma das questões, um dos maiores desafios da sociedade na atualidade e das sociedades futuras também. Vamos dar continuidade? Um dos principais problemas colocados nesse contexto da modernidade e desenvolvimento da sociedade são o que? As chamadas questões relacionadas ao meio ambiente, E uma das questões também é a existência relacionada às ações antrópicas. Quando se fala de ações antrópicas, são ações da humanidade, como a poluição e o desmatamento, provocando o quê? Graves problemas naturais e prejudicando a vida animal e constituição social. Então, a questão dos problemas ambientais, elas estão ligadas diretamente com a questão do meio ambiente. Principalmente relacionada à questão da conservação e da preservação do meio ambiente. A ação humana, antrópica, humana, ela provoca justamente essa alteração no sistema Terra, no sistema do planeta Terra. E essa alteração, justamente por meio de desmatamento, de poluição, é o que leva justamente toda essa ação, que prejudica justamente todo o equilíbrio natural do planeta. Então, por isso que nos últimos anos tem se preocupado tanto com as questões relacionadas ao meio ambiente. Porque há um desequilíbrio nessa dinâmica do planeta. E esse desequilíbrio ocorre justamente pela concentração, justamente, de ações antrópicas no planeta. Vamos dar continuidade? Vamos dar continuidade, então, e dando continuidade, o que significa? Significa o seguinte, que algumas dessas questões atingem todo o planeta Terra, algumas dessas questões. E uma dessas questões são recorrentes ao quê? A todas as abordagens pertinentes à preservação do meio ambiente. Trata-se de problemas ambientais globais, principalmente dos quais podemos citar o chamado efeito estufa, e as chuvas ácidas e também a destruição da chamada camada de ozônio, Juntos esses fenômenos, eles provocam o quê? Justamente a intensificação do aquecimento global, e provocam sérios danos à sociedade, Então, são problemas ambientais, tais esses problemas,
que ocasionam toda essa diversidade justamente, né, no planeta Terra, né? Então, sim, são problemas ambientais que são sérios, né? Inclusive, como eu disse anteriormente, nunca se preocupou tanto com a questão da preservação e da conservação do planeta, né? Porque todos esses problemas que eu citei agora nesse momento são situações que levam à falta de equilíbrio, né, nessa dinâmica, nesse dinamismo terrestre, né? Vamos dar continuidade? E é isso, né? Então, são problemas ambientais, né? Que no caso, o efeito estufa, né? As chuvas ácidas, a destruição da camada de ozônio. Então, são fenômenos que ocasionam justamente o que nós conhecemos como aquecimento global. Que há toda um questionamento, né? Há todo um questionamento, inclusive alguns cientistas, né, até diferem sobre a questão do aquecimento global, né? Eles perguntam, né, se há todo um questionamento se ocorre ou não. Por quê? Porque o aquecimento global, nossos alunos e nossas alunas do EJA, ele é o seguinte, o aquecimento global é justamente a Terra, o planeta Terra, se aquecer, né, de uma forma que é uma situação que ocorre o seguinte, é o planeta Terra se aquecer fora da normalidade, é um aquecimento acelerado do planeta. Né? Então, assim, há alguns críticos a essa ideia de aquecimento global e há outros favoráveis, mas nós podemos entender o seguinte, que a Terra, naturalmente, ela se aquece, porém, esses problemas ambientais, eles fazem o quê? Que esse aquecimento, ele venha a ocorrer de uma forma mais rápida. Então, qual que é a questão dos problemas ambientais? Os problemas ambientais acelera justamente o aquecimento natural do planeta Terra. Né? Vamos dar continuidade? E a partir disso, vamos falar agora dos 3 tipos maiores de problemas que nós temos. Vamos lá, destruição da camada de ozônio, que é justamente, né, que não há um consenso em toda a comunidade científica em relação a isso, mas é colocada como um dos principais problemas da atualidade, né? Justamente pela liberação, né, do chamado, né, pela destruição dessa camada, né? Existe uma camada composta pelo elemento que é o ozônio 03 e esse elemento, ele ocorre o seguinte, justamente por a emissão de gases tóxicos ou poluentes, acabam de uma certa forma destruindo essa camada, né? E o que é essa camada de ozônio? Ela é justamente uma área, o quê? Onde possui uma elevada concentração de ozônio, né, e funciona como uma espécie de escudo. Então, a camada de ozônio é um escudo protetor para o planeta Terra, né, porque absorve justamente os raios solares, a radiação ultravioleta. E essa imagem aqui é para vocês entenderem. Nós temos o Sol. E aí, a partir do Sol, nós temos a camada de ozônio, que serve como uma proteção, temos os raios solares e a destruição na camada de ozônio permite o quê? Que esses raios solares, eles penetrem de uma forma mais intensa, eles entrem de uma forma mais intensa justamente na onde? No planeta, na superfície do planeta Terra, né? Então, sim, a destruição da camada de ozônio é isso. Os raios, o que ocorre a partir disso, né? Os raios poluentes, né? Os raios solares, eles entram, né, na superfície do planeta Terra de uma forma mais intensa e esse buraco, né, essa destruição da camada de ozônio ocorre justamente pelos gases poluentes que são liberados aqui, né? A humanidade acaba, de uma certa forma, poluindo a natureza, né, através da utilização, por exemplo, do carvão mineral, tal, né, e aumentam, né, ainda mais a poluição, que causa justamente essa destruição na chamada camada de ozônio, beleza? Que é uma proteção que tem o planeta Terra. Vamos dar continuidade, então? Vamos lá, aumento do chamado efeito estufa. Vamos falar o que é o chamado efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno que é natural, é o que eu disse para vocês até no início da aula, de conservação do calor na Terra.
Quando os raios solares atingem a superfície terrestre, eles são absorvidos e em parte refletidos para a atmosfera, né? Que reflete novamente esses raios para a superfície. Esse fenômeno recebe esse nome por ser semelhante ao quê? À ação de uma estufa de vidro, né? O que significa com o calor, né, entra com facilidade, mas tem dificuldade em sair. Então é o seguinte, o calor ele entra, mas tem dificuldade de sair. O principal problema é a ação humana, né, relacionado a essa questão, né? Eu trouxe a imagem para vocês verem como funciona o efeito estufa, né? Aí você dá para a gente analisar aí que tem o Sol, né? Tem os raios solares, a radiação solar, e aí o que acontece? Esses gases, né, principalmente que são gases que intensificam o efeito estufa, né, e não permitem um excesso de calor sair da atmosfera, são gases poluentes. O que acontece? É como se fosse formado, né, justamente aqui, uma área, né, que faz com que os raios solares eles não saiam. E aí qual que é o maior problema do efeito estufa? Qual que é o maior desafio? Qual que é o maior problema do efeito estufa? É justamente que esses raios solares, eles continuam na superfície da Terra, né? Então, se esses raios solares, eles continuam na superfície, eles não saiam, eles não voltam justamente para a parte superior, né, para a atmosfera, não saia da atmosfera, o que ocorre? Faz com que aumenta a intensidade de calor. Né? O efeito estufa acelera o calor natural do planeta Terra, porque, além de tudo, a radiação solar, né, ela permanece por um tempo maior aqui na superfície terrestre. Então, se essa imagem, vocês conseguem visualizar claramente os efeitos justamente do efeito estufa. Né? Então, assim, os raios solares, essa radiação solar, ela não volta para a atmosfera. Naturalmente, ela deveria voltar, mas ela permanece. Então, assim, o efeito estufa, ele causa justamente isso, um aumento do calor e da radiação solar na superfície terrestre, causando justamente o aquecimento global, né? Então, é um dos problemas relacionados ao aquecimento global. Vamos dar continuidade? Um outro tema é a questão da intensificação das chuvas ácidas, né? A chuva ácida, nem toda regra, toda chuva é ácida, beleza? No entanto, o que? Em níveis comuns dessa acidez, representam justamente uma ameaça para os locais que recebem essas chuvas, né? Apesar disso, alguns fatores podem contribuir para a elevação desse índice, como a presença de alguns elementos na atmosfera. Lembrando que é o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, né? São gases que contribuem justamente com esse efeito. Esses elementos químicos reagem com a água da chuva, fazendo, né, principalmente contaminando, né? Então também prejudica também a qualidade do ar, né, nossos alunos e nossas alunas do EJA. E, além de tudo, há vários prejuízos causados também, né, como a contaminação de rios e lagos, a destruição, né, de patrimônios, envolve também a questão da agricultura, da pecuária, então são prejuízos ocasionados pela chuva ácida, né, e são também, contribui com o conhecido chamado aquecimento global. Eu trouxe para vocês a imagem, né, tá aqui a liberação, né, de poluentes, né, na natureza, e aí a partir, né, dessas nuvens, né, as águas que saem, né, justamente dessas nuvens aqui, elas entram, né, nos rios, elas passam pelos rios, passam pela superfície da terra, causando o quê? Destruição da vegetação e dos solos. Então a chuva ácida, ela contribui justamente com isso, né? Ela contribui justamente com isso, contribui com a questão do aumento, né, da destruição da natureza, principalmente dos solos, né, da alimentação. Então, sim, são prejuízos ocasionados pela chuva ácida. E é isso, nossos alunos e nossas alunas do EJA, estamos finalizando mais uma aula hoje. Então, até a nossa próxima aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, comigo, professor Bruno Ferreira. Obrigado!